Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a essa casa de oração que nos acolhe com tanta alegria, com tanto amor, que nós sempre buscamos aqui um consolo, uma palavra amiga e também um pouco de aprendizado que as palestras nos possibilitam. Então vamos nos acomodar confortavelmente, elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de nos reunirmos na noite de hoje, para nos vincularmos a Deus, para aprendermos um pouco com o Mestre Jesus, para que possamos pôr em prática as suas máximas. Gratos por tudo, Senhor, pedindo amparo e a proteção da espiritualidade amiga, dos nossos mentores, dos mentores desta palestra da noite de hoje. Iniciamos a atividade da noite com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair nas tentações. Livra-nos por caridade de toda prática do mal, pois teu reino é o poder e a glória de sempre. E que assim seja, Senhor, graças a Deus. E vamos passar então a palavra para o nosso irmão Vinícius Reck, que é do Centro Espírita Allan Kardec, que vai trazer a palavra da noite para nós. Vamos vibrar para que ele possa encontrar as palavras para explicar, para apresentar o conteúdo proposto. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. O tema que eu escolhi para conversarmos hoje, eu acho um dos temas mais pertinentes à nossa doutrina. Que ele tem muitos nomes, mas eu prefiro chamar de Transforma-te a ti mesmo. A proposta de Jesus, quando esteve entre nós, foi que nos tornássemos pessoas melhores, mais caridosas, mais amorosas, enfim, todo aquele ensinamento. E lá se vão 2000 e tantos anos e cá estamos nós, tentando entender o que ele quis dizer com isso. Posteriormente, Allan Kardec nos trouxe a doutrina espírita, e aprofundou esse ensinamento, esclareceu, codificou, escreveu livros, e nós estudamos os livros, e nós lemos, e nós aprendemos, mas cá estamos nós, num mundo cheio de inveja, de iniquidades, de violência, e de muita coisa ruim. Tem muita coisa boa, mas estamos longe de ser um mundo feliz. E aí a gente para se perguntar, por quê? Onde é que erramos? Ou o que deixamos de fazer? Onde é que está a nossa falha? Se nós pegarmos a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, ele diz assim: qual é o meio mais prático e eficaz que tem o homem de melhorar-se nessa vida e de resistir à tentação do mal? E a resposta, ela se estende por algumas páginas, mas resumindo, diz assim: conhece-te a ti mesmo. Fácil. Muito fácil. Mas é justamente aí que a gente começa a patinar. Por quê? Primeiro, quem gosta de olhar os seus próprios defeitos? Quem gosta de olhar para dentro de si e ver algumas coisas
não tão agradáveis. Quem de nós tira um tempo para refletir sobre o que fez durante o dia e para ver o que podia ter feito melhor? Por que nós não fizemos isso? Porque nós ainda temos o hábito de olhar para fora. Nós olhamos para nós somente quando estamos passando por alguma dificuldade, uma necessidade. Então, o nosso foco é o nosso umbigo. Eu sou coitadinho, eu estou com problema, estou com dificuldade, estou sofrendo. Mas eu nunca olho para dentro de mim para ver o que eu tenho de ruim. Nesse mesmo trecho do Evangelho, Santo Agostinho diz o seguinte, que toda vez que ele chegava em casa à noite, ele fazia uma reflexão, e ele perguntava a si mesmo, o que foi que eu fiz hoje para os outros que eu não gostaria que fizessem para mim? E logo em seguida, ele fazia outra pergunta para si mesmo e perguntava, o que eu deixei de fazer para os outros e que eu gostaria que fizessem para mim? Foi a maneira que ele encontrou de analisar a si mesmo e ver o que ele podia fazer de melhor, no que ele podia se melhorar, no que ele podia contribuir. Agora vamos esquecer esses personagens e vamos trazer para o nosso dia a dia. Como estamos numa casa espírita, vamos falar sobre espíritas. Mas o que eu vou falar serve para qualquer pessoa, qualquer religião, qualquer entidade, sem distinção nenhuma. Como estamos aqui, falamos sobre nós. A doutrina nos ensina, desde o início, que nós devemos sempre fazer a nossa reforma íntima. A gente deve se melhorar, a gente deve nos transformar em pessoas melhores. E aí nós vamos para os grupos de estudo, estudamos as obras básicas, as obras complementares, muitas vezes a ponto de decorá-las. Mas a gente não põe em prática. Por quê? Porque é difícil. Então, o que a gente procura fazer? Nós vamos para casa, nós estudamos no grupo, a gente assiste a palestra, alguns grupo mediúnico, outros trabalham no grupo assistencial, distribuindo a sopa, o lanche, etc, etc. Bom? Ótimo. Excelente. Dá para fazer mais? Dá. E por que a gente não faz? Eu frequento a doutrina há quase 30 anos. Hoje eu sou presidente da nossa casa. Quando eu assumi a presidência, uma das trabalhadoras mais antigas me chamou e disse, Vinícius, tu conhece o trabalho assistencial da casa? Eu disse, não. Isso já fazia para mais de 20 anos que eu estava lá. Eu nunca tinha participado do grupo assistencial. Então, eu disse, então vai lá e conhece. Tu, como presidente da casa, tu tens que conhecer esse trabalho. Aí eu fui e conheci. Aí eu contei a minha experiência para um outro colega de uma outra casa, não de Criciúma, de uma cidade fora daqui. E ele me contou a seguinte história. Disse assim, ele chegou um dia no grupo assistencial deles e percebeu que as pessoas que eram atendidas, elas iam lá porque, evidentemente, precisavam. Então, elas recebiam a cesta básica, recebiam, eventualmente, uma roupa ou alguma coisa a mais, mas, basicamente, é uma questão material. E saíam de lá muito tristes, de cabeça baixa. E ele chamou aleatoriamente, uma daquelas pessoas e chamou para conversar. Aí perguntou por que ela estava ali, onde é que ela morava, o que ela fazia, e foi conversando. E a pessoa, aos poucos, foi se abrindo e contou um pouquinho da vida dela. Ele achou interessante aquela conversa. No encontro seguinte, no mês seguinte, ele chamou a mesma pessoa
e continuou aquela mesma conversa. Escuta, aquela conversa, tu me contou tal coisa. E aí essa pessoa foi se abrindo. E ao longo de alguns meses, ele se tornou, não amigo, mas assim, uma pessoa com quem ela conversava. Foi criando uma certa empatia, e ele descobriu que existia uma pessoa ali naquele assistido. E aí que ele se deu conta que ele tratava aquelas pessoas, me desculpe a expressão que eu vou usar, mas foi a expressão que ele usou, certo? Era um qualquer que ele ia buscar qualquer coisa. Ou seja, ele se deu conta de que ele estava fazendo uma caridade, evidentemente, mas de uma forma tão automática que ele não se dava conta do trabalho. Ele simplesmente entregava uma cesta básica, algumas peças de roupas, ele virava as costas e ia embora. E ele começou a fazer um trabalho na casa dele, com a seguinte situação. Ele chamou os trabalhadores e disse: pessoal, nós precisamos fazer mais, porque dar esmola, qualquer um faz. E nós estamos dando esmola. Porque nós tratamos as pessoas que aqui vêm como um qualquer. A gente pega, joga e vai embora. Onde é que está o envolvimento? Onde é que está o acolhimento? Então ele começou a trabalhar aquilo na equipe dele. Chamar as pessoas para conversar, para entender as necessidades, para ver se era possível dar alguma condição de vida diferente àquelas pessoas. Talvez coisas banais do tipo: tu pode me indicar um emprego, eu estou precisando trabalhar? Ou então, uma orientação do tipo: meu marido me abandonou, o que eu posso fazer? Ou ainda, eu fiquei viúva, como é que eu providencio a pensão por parte da Previdência? Como é que eu posso receber? Sabe, coisas básicas que a maioria de nós saberia se virar muito bem, mas essas pessoas pouco assistidas não sabem. E aí nessa conversa, as pessoas foram fazendo relatos para ele. E aí teve um muito interessante que ele me contou e eu vou contar para vocês também. Tinha uma moça, 19 anos, 7 filhos. Qual é a nossa primeira reação quando escuta uma conversa dessa? Uma moça, 19 anos, 7 filhos. Uma vagabunda, não é? Metade da turma pensou isso. Mas ele foi conversar com essa moça. Aí ele descobriu o seguinte: com 14 anos, o pai dela expulsou ela de casa, porque ela dizia que queria estudar. Aí o pai disse: não, aqui tu não fica, vai te virar. E mandou ela para fora da casa. 14 anos, sem uma profissão, porque a família pobre. Se juntou com um rapaz, com 17 anos, e foram morar juntos. Ela aprendeu a fazer unha, penteado, foi trabalhar em casa, e o marido, serviço braçal, também servente, numa construtora, etc. Dessa relação, 2 anos depois, 2 filhos. Porque ela também não tinha noção nenhuma de prevenção, camisinha, anticoncepcional e etc. Ela não conhecia, não sabia. Aí, com 17 anos, 2 filhos, o marido foi. Ficou sozinha de novo. E pior, morava de aluguel, não teve como pagar aluguel, foi expulsa. Ficou literalmente na rua. E ela morou 2 semanas na rua com 2 crianças. E ela disse, contando: eu pedi esmola para alimentar meus filhos. Aí encontrou um homem, 40 e poucos anos, que tinha 3 filhos já, e que a mulher tinha abandonado ele, e convidou para morar com ele. Tratou ela com carinho, com respeito. Ela foi. Então, de 2 crianças, mais 3, virou 5. Dessa relação, nasceu a 6ª criança. E, posteriormente,
uma irmã do marido dela veio a falecer e ela adotou a 7ª criança. Depois dessa história, alguns choraram, outros ficaram surpresos. Mas a reação do grupo foi uma só. Eles passaram a olhar aquelas pessoas com outros olhos. Elas passaram a olhar as pessoas como pessoas que têm dificuldades, que têm problemas, e deixaram de julgar pela impressão que elas traziam. E agora eu conto a minha experiência. Alguém aqui já participou de um trabalho assistencial desses? Provavelmente alguns já, né? Das primeiras vezes que eu estive, eu fiquei, eu não vou dizer enojado, mas seria perto disso. Por quê? As pessoas tinham um cheiro muito desagradável. E a minha primeira reação, pouco estou meio relaxado, né? Não tomo banho, não uso desodorante, etc. Aí tu começa a conversar com essas pessoas, os que têm muito, têm um teto para morar. Chuveiro, privada, isso é artigo de luxo. Gente, eu estou contando essa história, que são fatos reais, para chamar a atenção da gente um detalhe. O que nós estamos fazendo da nossa vida? O que é que nós estamos fazendo em prol da nossa transformação? Nós estamos decorando as obras básicas? Nós queremos transformar o mundo? Tem fome na África, tem fome no Nordeste, etc. A transformação não está lá fora. Ele está dentro de nós. Está nas nossas atitudes. Está na maneira como nós olhamos a pessoa que está ao nosso lado. E aí eu abro o leque. Porque não precisa ser um assistido, não precisa ser uma pessoa pobre, não precisa ser uma pessoa doente, etc. É qualquer pessoa. Quando Jesus disse, amai-vos uns aos outros, o que vocês acham que ele quis dizer com isso? Que a gente deve se amar na mais pura essência da palavra. E como é que eu vou amar uma pessoa que eu não conheço, que eu não me relaciono, ou que eu não entendo? Porque a minha primeira reação, quando eu vejo uma pessoa, é julgá-la. É criticar pelo que ela faz ou deixa de fazer, sem ao menos questionar por que ela está fazendo ou deixando de fazer tal coisa. E se a gente parar para pensar, nós começamos isso em casa. Com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com pais. Nós fizemos isso. Nós criticamos atitudes, procedimentos, palavras. Mas nós não paramos para analisar para quê ou por que fez isso ou deixou de fazer aquilo. Por que motivo essa pessoa me disse tal coisa? Aí abrimos a nossa porta e damos o mesmo tratamento ao vizinho, à pessoa que está passando por nós no trânsito, ao colega de trabalho, e assim vai. Então, se a gente for por esse lado, a gente pode dizer assim, Jesus falhou no que ele veio nos ensinar? Será que nós não aprendemos nada do que ele nos disse? Voltando aqui para a nossa doutrina, muito comum a gente chegar aqui, não aqui, qualquer casa espírita. Chegamos numa casa espírita
E aí nós começamos a participar de um grupo de estudo, do grupo mediúnico, das tarefas da casa e etc. E aí a gente chega para uma pessoa, para um trabalhador desse e pergunta: escuta, como é que está o teu trabalho de transformação? Não, está excelente, olha, eu venho aqui, uma vez por semana eu venho aqui, eu participo do grupo, eu vou na palestra, eu vou no rancho. Maravilha. Mas o que tu está fazendo por ti? Não, eu venho no grupo. Não, eu não quero saber se tu vem no grupo estudar e ajudar. O que tu faz por ti mesmo? E aí eu volto ao início da minha conversa. Por que nós não olhamos para dentro de nós mesmos? Por que deixamos o exterior tomar conta da nossa vida? Por que não olhamos para nós e admitamos que nós temos, como no meu caso, eu tinha nojo do cheiro do assistido. E quando eu falei isso para o pessoal lá, eles caíram na minha cabeça: onde é que já se viu e tal? Aí um ou outro começaram: não, mas eu também tenho, o outro também tem. Ou seja, não fui o primeiro, eu fui o primeiro a falar. Por que nós temos vergonha de fazer isso? Por que nós não olhamos para dentro de nós e a gente admite que é assim? Que tem nojo, que tem repugnância? Ou não quer se envolver porque a gente é egoísta, etc. A gente faz isso porque realmente é muito difícil. Dizer que outra é fedida é muito fácil. Agora a gente tem coisa muito pior dentro de nós. Mas o bom disso tudo é que dá para mudar. Mas é preciso dar o primeiro passo. Nós não podemos dar uma espiadinha e dizer assim: mas está muito complicado. Está difícil, vou deixar para a próxima. Agora que a gente aprendeu que tem reencarnação, né? Agora, ad eterno. Tô de boa. Vou viver eternamente e vou jogando para frente. Mas a gente esquece que na vida anterior a gente falou a mesma coisa. Não, eu vou deixar para a próxima é essa. Então é a hora. A hora de começar a transformação é agora. Não é amanhã, não é o mês que vem, não é na próxima encarnação. A hora de mudar é agora. Porque se nós não começarmos agora, nós não vamos acabá-la nunca. E aí depois, nós vamos começar a nos queixarmos da vida difícil, do problema de relacionamento, do problema de saúde, do problema de dinheiro, do calor, do frio, e etc, 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 etc. E vai ser aquela choradeira, aquela lenga-lenga e etc. Mas, o que eu fiz para mudar isso? Onde é que eu dei o primeiro passo para me transformar? Onde é que eu busquei mudar minhas atitudes para fazer alguma coisa diferente? Onde foi que eu analisei minha vida e pensei: não, como está, não está bom, dá para fazer melhor. Ninguém chega num caminho diferente se não mudar a rota. Se eu continuar na rota que eu estou, o meu destino já está traçado. Eu quero fazer um caminho diferente, eu chegar num lugar diferente, eu preciso fazer um caminho diferente. Eu não posso continuar fazendo as mesmas coisas que eu faço. E nós, por natureza, somos acomodados. Nós nos adaptamos à situação. Nós somos que nem aquele sapo que é colocado dentro de uma panela com água e tu coloca no fogo. Aí a água vai esquentando devagarinho, ele vai se mexendo, ele vai se adaptando ao calor e ele cozinha sem sair da panela. Agora, se tu jogar ele dentro da panela fervendo, ele vai pular na hora. E a água fervendo na nossa vida são os problemas. São as bênçãos que Deus nos dá para que a gente lembre que tem alguma coisa errada.
Então, buscando novamente a historinha do assistencial. Hoje, eu não faço nada. Amanhã, eu dou uma cesta básica. Depois de amanhã, eu participo da entrega da cesta. E na semana que vem, eu vou abraçar uma pessoa dessas. É difícil? Pode ser que sim, pode ser que não. Hoje, eu não cumprimento o meu vizinho. Amanhã, eu mexo a cabeça. Depois de amanhã, eu dou um bom dia. E quem sabe o mês que vem ele me convida para tomar uma cerveja, almoçar e etc. Pequenos passos. Pequenas mudanças. Pequenas transformações. Ninguém vira santo do dia para a noite. Ninguém se modifica do dia para a noite. Mas é preciso dar o primeiro passo. E o primeiro passo é sempre pequeno. Ele é simples. São pequenas coisas do nosso dia a dia que está à disposição de qualquer um de nós. Eu não preciso ser rico, eu não preciso ser pobre, eu não preciso ser doente ou saudável. Qualquer pessoa pode fazer. Mas o primeiro de tudo, eu preciso querer, eu preciso ter vontade. A minha vida não está boa hoje e eu quero chegar num caminho diferente. Então eu quero chegar num local diferente. Então eu preciso fazer um caminho diferente. E para fazer esse caminho, eu preciso me transformar. Eu preciso começar a minha mudança, eu preciso começar a minha transformação, eu preciso fazer diferente. Eu preciso fazer a diferença. Gente, vamos acordar? Vamos começar a fazer diferente? O Evangelho de Jesus está batendo na nossa porta há tanto tempo. E a gente não fez nada. Ou fez muito pouco. De nada adianta a gente conhecer todas as obras sobre Jesus, sobre a doutrina. Não adianta ir na missa, assistir a palestra, no culto. Não adianta eu uma vez por mês entregar uma cesta básica. Se eu não faço nada com isso, eu não ponho nada disso em prática. A oportunidade, a hora, é agora. Não é amanhã. O que mais nós vamos esperar acontecer para a gente começar esse trabalho? O que mais precisamos ouvir? Será que a gente precisa que o Cristo se materialize aqui, nesse momento, e nos fale isso? Ele já esteve aqui uma vez, ele já falou isso. Precisa ele vir de novo? O trabalho é de cada um. Juntos, fica melhor. Mas tem que partir de cada um de nós. Um passinho, uma pequena atitude, é o início. Um sorriso, um bom dia, um pouco de paciência, um pouco de compreensão, um pouco de entendimento, olhar os outros e nos colocarmos no lugar dele, como Santo Agostinho fez. O que eu fiz para o meu irmão que eu não gostaria que fizessem para mim, e o que eu deixei de fazer para o meu irmão que eu gostaria que ele fizesse. Não é difícil, mas é uma baita oportunidade. Depois dessa, o Fábio não me chama mais aqui, né, Fábio?
Vocês desculpem a dureza das palavras, o puxão de orelha, mas faz necessário que a gente fale sobre isso, que a gente comente, que a gente chame a atenção. Porque o objetivo da doutrina é a transformação. E se ninguém me der um empurrão, eu não vou começar. Então vamos aproveitar esse empurrãozinho de hoje e vamos, quem sabe, a partir de hoje, começar a pensar diferente, agir diferente, tomar atitudes diferentes. A vida é nossa, com certeza. Obrigado e boa noite. Agradecemos as palavras do nosso irmão Vinícius, que mesmo com os puxõezinhos de orelha, como ele diz, com certeza é melhor uma palavra amiga nos chamando a atenção, nos colocando as situações, do que a vida mesmo colocando na nossa porta. E muitas vezes esse acordar é doloroso, né? Vem através de situações, de desafios, seja de doença, seja de dificuldade nas relações sociais, ou com os nossos familiares, enfim, há diversas formas de nos acordar. E que nós possamos pensar nessa transformação íntima, não como algo enorme, grande, difícil, mas como disse o nosso irmão, pequenas mudanças, sem medo, hoje fazendo, amanhã talvez esquecendo, mas no dia seguinte retomando. E devagarinho transformando isso num hábito, e devagarzinho introjetando isso em nós, e nós iniciando o processo já com o coração, sem mais precisar raciocinar, sem mais precisar fazer o pensamento, será que isso é caridade? Será que isso não é? Porque isso vai fazer tão parte da nossa personalidade que vai ser espontâneo. E aí nós vamos saber o verdadeiro valor da caridade, que é aquela que é amorosa, que é aquela que vai além do pensamento, que é aquela que simplesmente age no bem. E que batalhemos, cada um de nós, todos nós, para chegarmos nesse ponto, de fazer o amor, de construir o amor, aquele que é universal, aquele que é do coração mesmo, aquele que o Mestre Jesus nos convidou a pôr em prática. Então, meus irmãos, neste momento, vamos para a segunda etapa, que é a etapa do passe coletivo. As luzes ficam levemente apagadas, apenas a luz acesa, azulzinha, que é para nos ajudar na concentração. E nesse momento, com o nosso pensamento ainda ligado no alto, harmonizados com a palestra, que nos puxa à reflexão, que nos convida a pensarmos nos nossos atos diários, nas nossas ações no lar, nas nossas ações com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas das relações sociais, enfim, com todas as pessoas que cotidianamente cruzamos, com frequência ou ocasionalmente, que nos convida a pensar no que realmente estamos fazendo, quais são as ações que estamos praticando, se é o que eu gostaria de receber, se é a forma como eu gostaria de ser acolhido, a forma como eu gostaria de ser julgado. Que nós possamos, meus irmãos, neste momento, levar essa prática, esse sentimento, esse pensamento, essa lição para o nosso dia a dia. Porque conhecer é importante. E a doutrina espírita nos convida a raciocinar, a racionalizar, entender, a ter a fé, mas entender por que temos a fé. Mas só saber não é suficiente. O saber é a primeira etapa. Pôr em prática é a consequência, que é o que vai transformar a nossa vida e transformar as nossas relações. Porque não imaginamos, meus irmãos, que uma palavra, uma simples palavra, um sorriso, muitas vezes só um olhar, como isso impacta na vida das pessoas.
como nós nos sentimos acolhidos muitas vezes naquele momento de sofrimento, quando alguém nos sorri. Por que nós não fazemos muitas vezes isso também? Porque estamos no celular? Porque estamos ocupados? Porque a nossa vida é muito ocupada e corrida? Ainda bem que Jesus nunca está ocupado para nós, não é verdade? Que Deus nunca está ocupado para nós. E que nós possamos pôr em prática esse desejo que queremos receber do nosso próximo, dessas ações que queremos que o nosso próximo tenha conosco. Sejamos mais caridosos nas nossas relações. Sejamos mais amorosos com o nosso próximo. Não é fácil, porque fizemos já uma caminhada longa de equívocos, mas também já fizemos muitos acertos. Que possamos redirecionar a nossa prática, ajustar em alguns casos, corrigir um pouco mais em outros, mas adotar a prática no bem. Usar o Mestre Jesus como modelo e guia. Esse é o melhor bússola, é o melhor norte para nós. E nesse momento, meus irmãos, amparados pelo Cristo, amparados pelos nossos mentores, gratos pela oportunidade de nos reunirmos na noite de hoje, que chuvosa e fria, mas extremamente acolhedora aqui dentro, com o calor humano, o calor da fé, o calor do desejo sincero de mudança. Que nós possamos retornar aos nossos lares com esse sentimento e essa alegria despertada, e que possamos envolver a todos aqueles com os quais convivemos nesse mesmo sentimento de gratidão e desejo de mudança. Gratos por tudo, encerramos a nossa atividade da noite de hoje com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixeis, Senhor, cair nas tentações e livra-nos por caridade da prática do mal. Pois teu reino é o poder e a glória hoje e sempre, e que assim seja, Senhor, graças a Deus. Obrigada, meus irmãos, que possamos todos retornar aos nossos lares em paz, em segurança. Que assim seja.